Não olhe para mim, olhe para Jesus. Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, e hoje estamos aqui para falar da nossa quarta lição da revista Explorando o Discipulado, que tem justamente a ver com uma fala que a gente escuta muitas vezes, que foi colocada no iniciozinho desse vídeo. E aí nós vamos falar hoje sobre discípulos de quem? E aí, vamos tomar aquele nosso café? Então, meu caro e minha cara, nessa lição a gente vai encontrar justamente o momento certo para a gente abordar essa grande discussão, né? Nós fazemos discípulos de quem? Discípulos para quem? Bom, quando a gente olha o texto lá de João 17, versículo 18, ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Bom, quando a gente olha esse texto de João 17, versículo 18, a gente pode entender que existe aí um modelo a ser seguido de como realizar a missão que nos foi dada por Jesus. Jesus, ele priorizou o discipulado na sua vida. É muito interessante a gente observar alguns detalhes que aparecem nas Escrituras, que às vezes quando a gente lê, pode parecer e passar como se fosse uma paisagem. Mas se a gente observar, Jesus, quando ele está falando com as multidões, é essa palavra que está no original. Falando mesmo, ele só está pregando. Ele diz à multidão, ele disse às multidões, ele prega às multidões. Contudo, quando ele está com os seus discípulos, a palavra que está ali no original é diferente. A palavra é a palavra didáscalos, ou seja, é a palavra que no nosso bom português significa ensina. Ou seja, Jesus ele prega às multidões, mas quando ele está com os discípulos, ele ensina aos discípulos. Ou seja, para poder garantir a perenidade da sua mensagem de salvação, da sua mensagem sobre o reino de Deus, Jesus faz discípulos, aos quais ele passa um bom tempo junto, caminhando lado a lado, naquelas peregrinações que ele fez ali na Galileia, cada um a um, buscando relacionamento, buscando intimidade com aqueles que ele os chamou para estarem com ele. E da mesma forma que ele fez discípulos, nós também somos comissionados a fazer discípulos. Ou seja, todo o discípulo de Jesus ele deve ser um discipulador. Contudo, tem aí uma questão muito interessante, porque o discípulo de Jesus ele deve fazer discípulos. Mas o discípulo de Jesus ainda é discípulo, porque mestre é somente um. O mestre é Jesus. Ou seja, nós não estamos aqui para fazer discípulo de Pedro, Tiago, de João, do barquinho, tô brincando, mas discípulos de Marta, de Maria. Nós não estamos aqui para fazer pessoas a nossa semelhança. Nós estamos orientando pessoas para que elas busquem ser a semelhança de Jesus. E daí surge aquela frase que ficou um pouco esquisita, talvez, na nossa lição, que é que nós devemos fazer os nossos próprios discípulos dele. Entendeu? Vamos lá, vamos repetir. Nós precisamos fazer os nossos próprios discípulos de Jesus e não discípulos meus, do Pedro, né? Mas tem algo interessante nesse processo, em que na caminhada, aquele discípulo novo, ele precisa de um primeiro referencial. E quem é esse primeiro referencial
aquela pessoa que vai, inclusive, chamar a atenção do discípulo, da pessoa de se tornar um discípulo de Jesus. É o próprio discípulo de Jesus, somos nós. Nós somos o primeiro referencial de qualquer pessoa que procure e que, através do nosso testemunho, se interesse em conhecer Jesus, né? É algo muito simples, é muito dinâmico, tem tudo a ver com aquilo que nós temos sempre falado sobre relacionamento, né? Mas, contudo, nós temos que ter bastante na nossa cabeça que o alvo é Jesus. Nós podemos ser, sim, imitados? Sim, desde que nós sejamos imitadores de Jesus. É como Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Beleza? Então, meu caro, se você ainda não tem a sua revista, ou se você de repente pegou a sua revista, mas perdeu, não tem problema, você pode acessar um link aí embaixo em que vai estar a sua revista pronta em PDF, que você vai poder baixar para o seu notebook, para o seu PC, para o seu smartphone. Você fique à vontade, ok? Então que Deus abençoe, o inspire e o use para a honra e glória dele mesmo. Um abração e até mais!